Caros irmãos, também irmãs, eu gostaria, agora nesse momento, de deixar aqui um esclarecimento a respeito de um comentário que foi colocado. E eu respeito, certo? Eu não estou falando mal de ninguém, pelo amor de Deus. Cada um tem o seu direito e liberdade de expressão, mesmo porque o comentário foi com muita educação. Agradeço a irmã que fez o comentário. Eu não fui educada, não tenho como eu falar alguma coisa contrária. Porque ninguém é obrigado, irmãos, a concordar com tudo, né? Afinal, estamos diante de Deus, Deus nos dá o direito de escolha. Eu quero deixar aqui claro que quando eu fiz um vídeo aí a respeito, perguntando se a congregação cristã está mudando, eu não estava de maneira nenhuma atacando ninguém, eu fiz uma pergunta, certo? Porque eu, como ancião que fui durante muito tempo, eu fui ancião 20 anos mais ou menos, mas entre cooperador e cooperador de jovem e ancião deu 37 anos. Até teve um irmão que falou que eu tive 37 anos, mas foi uma questão de entendimento, Durante todo o percurso do ministério, eu tive 37 anos, mas só 20 de ancião, certo, irmãos? Perto de 20, estava chegando nos 20, eu já concordo que seja 20, porque eu já tinha entrado no campo dos 20, né? E ainda me considero ancião, porque fui reconduzido ao ministério pela ICP. Reconsideraram o meu ministério. E não me tiraram o ministério, eu continuei sendo ancião. Mesmo vindo para Portugal, eles me reconsideraram ancião e eu vim para cá como ancião da ICP, porém, no momento, até então, como assim não houve um progresso em alguma coisa, eu amo muito os irmãos da ICP, eu digo progresso no sentido, assim, por causa de mim mesmo, vou falar bem a verdade para os irmãos, não é por causa deles não estou culpando eles. Eu mesmo, devido à saúde, etc, ainda estava em tratamento de saúde, então não adianta a gente querer fazer uma coisa e a gente não poder fazer. Então eu fiquei assim como neutralizado, mas não perdi o meu ministério. Tanto é que se eu ligar para eles agora e falar com eles que eu estou melhor, que eu estou bem, que eu quero voltar, eu tenho certeza, porque eu tinha conversado uma vez com um servo de Deus e ele disse que eu era ancião deles. Todavia, irmão, eu sou livre agora, eu não estou vinculado com eles. Por quê? Eu amo eles, de coração, não tenho nada, mas absolutamente nada, muito pelo contrário, eu aconselho vocês que estão aí, irem lá conhecer a ICP, ver o que vocês sentem, né? Eu não posso dizer que é assim, que é assado, eu sou suspeito, né, nessa parte. Agora, voltando lá no comentário da irmã, nossa cara irmã, eu primeiro quero agradecê-la pela sua educação, pelo seu respeito. E só que ela falou ali no comentário que todos os que saem são briguentos. Bom, eu não me acho briguento, porque eu não briguei com ninguém. Eu apenas falei. E outra coisa, e perguntei se a congregação está mudando, porque quando eu estava no ministério, eu aprendi isso desde criança, porque eu vou falar para os irmãos, eu me batizei, era com 13 anos de idade, eu estou com 59, então para os irmãos ver quanto tempo faz. E eu aprendi desde criança que nós não podíamos levar um irmão a juízo perante a lei, a não ser em casos extremos, assim, se houvesse um crime, alguma coisa assim, é diferente. Mas casos da denominação seriam tratados na denominação. Casos da obra da igreja seriam tratados entre os servos de Deus na igreja. Era isso que eu aprendi. Por isso eu fiz uma pergunta. A congregação cristã está mudando? Porque eu nunca na minha vida, durante o período que eu estive, assim, na atuação, eu nunca soube que a congregação processou alguém. E olha que já existiam críticos, tá? E eu vou ser bem sincero, tem muitos que são contra os irmãos que criticam. Mas, irmão, se você for ler lá em um apóstolo, Gálatas, por favor, pega a sua Bíblia. Irmãos, uma coisa mais errada que tem, sabe o que é?
as pessoas não lerem a Bíblia. Gálatas capítulo 3, pega lá, primeiro Gálatas capítulo 3, e vê como é que Paulo falou com Gálatas, para a igreja que estava em Gálatas. Falou assim, eu não estou com a Bíblia aqui, mas mais ou menos assim, ó insensato Gálatas, começasse no espírito e agora terminasse na carne. Agora eu pergunto, isso é uma crítica? É uma crítica. Então quer dizer que Paulo não falou manso, irmão, ele falou duro. Ele falou assim, ó, ele simplesmente disse, Gálatas, vocês estão assim. Não foi, porque ele era um líder, ele era um PhD, vamos dizer assim, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel. Procure saber quem foi Gamaliel. Foi um sábio das escrituras, da Torá, da lei, entende? E ele foi criado ali. É como se ele tivesse sido criado com um PhD, com uma pessoa da faculdade, um príncipe, um principal da sinagoga. Então, irmão, Paulo tinha muito conhecimento, e ele era uma pessoa, que ele não era uma pessoa assim, que tinha medo de falar as coisas. Ele falava diante de reis, diante de autoridades, tanto é que ele foi ousado quando ele apanhou lá na cadeia, que prenderam ele junto com Silas, que estava encarcerado, né? Está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Quando foram soltá-lo, ele tinha dupla cidadania, ele era romano também. E os judeus não podiam prender um romano assim, porque Roma era o império. É bom também entrar na história, mas eu não vou entrar em detalhes para não ficar longo. Então o que aconteceu quando prenderam e bateram nele, e realmente o Senhor mandou tremer a terra, e houve um tremor na terra, e de repente as cadeias quebraram, e os presos não saíram. O carcereiro, quando olhou, ele quis se matar, né? E Paulo falou, não faças tal, porque todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pegou Paulo e Silas, levou na casa dele, e disse que ali foi batizado, né, conforme a palavra de Deus está escrito lá no livro de Atos. Mas depois, no outro dia, ele foi levado para algum lugar, ou talvez até mesmo para o presídio, eu não me recordo, porém ele foi levado para aquele cárcere e foi dado ordens para que soltassem ele e Silas. E ele falou assim, não, quem nos prendeu, que venha nos soltar, porque eu sou cidadão romano. Eles ficaram grandemente preocupados quando ele falou isso. Por que eles ficaram preocupados? Quem prendeu ele não foi um romano, por isso que ficaram preocupados. Porque para passar para a prisão, tinha que passar justamente por uma autoridade romana, porque ele era romano. Está entendendo, irmãos? Então, Paulo foi um homem que teve ousadia. E ele falou ali com Gálatas, criticando a maneira que Gálatas estava agindo. E se nós formos olhar também em Apocalipse, quando o Senhor Jesus falou, e tu, igreja, acho que era de Laodiceia, que tem nomes que vives, que estás morto, né? Te aconselho-te que tu compres colírio. Aí o Senhor falou primeiro assim, é que eu não estou com a Bíblia, irmão, às vezes eu esqueço os versículos. Vamos ver aqui, vai, para mim não errar. Vou falar direitinho, tá? Falar direitinho, porque assim, se a gente fala depois fala errado, as pessoas podem até nos criticar. E eu estou aqui agora sem Bíblia, tá só cantando, de repente eu fui olhar o comentário ali, achei, não estou falando mal da irmã, certo? Não estou falando mal, pelo amor de Deus, irmã, não pense que eu estou falando mal da irmã. Eu estou apenas... Tu és frio, não és frio, né? O Senhor falou na boca de Paulo essa parte aqui, irmão. Tu não és nem frio, nem morno, nem quente, né? Tu não és nem frio, nem... Não és... Meu Deus do céu, olha o que eu tô achando. É complicado aqui, meu.
minha biblinha aqui. Tu não és nem... Vocês veem que eu não estudei nada, não decorei nada, está sendo tudo feito agora, tá vendo, irmão? Tem coisas que a gente é pego de improviso, né? E a gente, sendo assim, não pego de improviso, logicamente que a gente, na hora, a gente vai passar por um processo bem delicado, né, irmãos? Por causa disso. Aí, veja bem, Apocalipse 3, capítulo 14 e 20. Se você for olhar ali, no Apocalipse 3, 14 e 20, você vai encontrar isso. Tá? Ali vai estar o nome da cidade, vai estar tudo. Eu não vou ler aqui para não tomar tempo, tá? Então você pega Apocalipse 3, versículo 14 ao 20. Aí você vai ver o que ali não é Paulo. Você vai ver o que o Senhor falou com aquela igreja. E aquilo que o Senhor falou foi uma crítica. O Senhor estava criticando eles, o Senhor estava dizendo para eles que até se eles fossem frios, mas eles não são, eles são mornos, então o Senhor vomitaria eles da boca. Você está entendendo, irmão? E se você for olhar bem o contexto, naquela região ali tinha águas termais. E quando a água chegava naquela cidade, ela era morna. Ela tinha uma determinada um determinado componente da terra, da natureza. Se a pessoa tomasse muito aquela água, ela vomitaria. Isso é histórico, tá, irmão? Então nós vamos juntar aqui um pouco da história com aquilo que o Senhor Jesus falou. Porém, irmãos, eu quero deixar claro aqui que no começo, nesses dias que eu me embaracei um pouco, porque eu não tinha nada em frente, não tinha nada preparado, eu só queria falar sobre o comentário da irmã e eu já vou encerrar. Para falar do comentário da irmã, eu demorei 11 minutos já, mas já vai encerrar. Irmãos, quero deixar claro que nós não queremos o mal de nenhuma denominação, muito menos da congregação cristã no Brasil. Nós queremos mostrar para vocês que existem heresias que estão entrando no vosso meio. E isso é minha obrigação. Agora, quanto à sua interpretação, a irmã teve essa interpretação, eu respeito. Agora, dizer que se a pessoa deu uma interpretação também e falar que ela vai para o inferno por causa daquela interpretação, aí já é ser muito, assim, sai fora totalmente, porque nós não podemos falar que só porque uma pessoa foi contra alguma coisa, ele vai para o inferno. Isso aí não se faz, irmão. Ele vai ser condenado no juízo. Isso não se faz. Só é condenado aquele que está praticando a heresia e continuando nela. No momento em que você pratica uma heresia e continua nela, você está admitindo que aquilo ali é verdade. E você está admitindo uma mentira e dizendo que é verdade. E quem é o pai da mentira, irmãos? É o diabo. Então nós temos que tomar cuidado. Eu não estou dizendo que... Entendeu? Eu não estou dizendo nada. Eu estou dizendo para vocês examinarem as escrituras. Não vão atrás de conversa, nem minha. Pega a Bíblia lá e vê na Bíblia. Vê se está escrito de transubstanciação. Se você não sabe, depois você pede para mim me responder, que eu faça um vídeo sobre isso, ou peço para alguém, um pastor, amigo meu, fazer um vídeo. O que você tiver dúvida, que você quer saber, nós estamos aqui para te ajudar. O nosso negócio não é derrubar ninguém, nem falar mal de ninguém, e nem dizer que a congregação não presta. Não é isso. O nosso negócio é dizer para você que está aí o que é e o que não é correto. Certo, irmão? Isso é aquilo que nós temos que fazer. E isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ele nem fala mais de Deus e nem tampouco tem arrependimento. Sabe por quê, irmão? Porque é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. Por isso eu digo que eu sou um pecador. Você diz que você só tem falha. Eu digo que não, eu sou um pecador. Falha, você não vai encontrar isso. Né? Por quê? Está escrito em João, né? Numa epístola de João, se nós dissermos, uma epístola, se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então o que está em nós se não tiver a verdade? Leia mais a Bíblia, irmão. A irmã, Deus abençoe pelo comentário, mas fica aí uma explicação para a irmã entender que nós não queremos mal de ninguém de vocês, nós apenas queremos que vocês entendam que tem coisas que estão sendo pregadas aí, que estão sendo heréticas.
e você, se ficar sendo enganado por heresia, a sua mente vai cauterizar e, infelizmente, pode surgir um problema gravíssimo na tua alma. E isso não é discurso de ódio. Então nós não podemos criticar os que são críticos. Ou melhor, processar os que são críticos, é o que eu quis dizer. Por quê? Nós todos, se fosse assim então, irmão, se você abrir o Google, você vai ver um monte de deputado falando do outro, um falando do outro. Imagine se todo mundo fosse processar todo mundo. O que viraria aí no Brasil, irmão? Já está uma confusão. Imagina como... Entendeu, irmã? Eu quero que você entenda no amor, os irmãos da congregação entendam isso no amor. Ninguém está querendo destruir ninguém. Nós queremos apenas, irmão, ajudar até o ministério, se possível for. Porque vocês sabem, quer saber de uma coisa? Eu não vou aqui citar nomes, mas até irmãos do ministério daí perguntam coisas para nós, certo, irmão? E não é por isso que nós vamos falar o nome deles aqui, porque sei que se nós falarmos vai prejudicar eles na hora, prejudica eles lá. Porque quem entrou naquele quartinho lá, quem entrou por trás das cortinas, você não entrou. Você só sabe que aparece lá na frente. Mas eu conheço que está lá atrás. Então é melhor não ficar por aqui, porque eu não quero desvendar segredos de ninguém. Eu quero apenas pregar Jesus Cristo para a salvação da nossa alma. Deu para entender, irmã? Fica com Deus, eu não tenho nada contra ninguém. Apenas vou continuar sendo um defensor da fé. Em Cristo Jesus, que é o único que nós temos que ter como graça. O resto é conversa. Deus abençoe.